Olá, seja bem-vindo a mais uma aula com o formador Emerson Santana. Nessa aula você vai aprender os tipos de licenças aplicadas a programas, aplicações e conteúdo digital, tá bem? Faz parte aqui também do nosso cronograma, certo? Dessa UFCD, tá? Então vamos lá. Nós estamos a falar, de uma questão de um assunto muito polêmico também, aonde estamos a falar de licenças de software. O que é e quais são seus tipos? Serviços digitais como programas para computadores e dispositivos móveis apresentam meios de aquisição diferentes de produtos físicos comuns, pois são protegidos por uma licença de software. Os diferentes modelos de licenciamentos podem causar confusão na hora de contratá-los. Então aqui nós estamos a falar de software ou programas, que são usados, para você fazer alguma coisa no seu computador, alguma coisa que você vai ter de objetivo a fazer. Por exemplo, você vai fazer um texto, criar um currículo, fazer um cálculo, certo? Então, temos que ver se aquele software, aquele programa, ele está disponível, Ou seja, está disponível para que você possa estar a utilizar e ele possa ser licenciado ou não, tá? Então, aqueles que têm licença é aquele que você está autorizado a você usar. E aqueles que são livres, que tem muitos, que eu vou dar exemplos para vocês, tá bem? Certo? Então você pode usar até distribuir também, tá certo? Então vamos lá. Mas formador, o que é licença de software e qual a importância para a empresa? A licença de software é um documento que define a forma como o produto deve ser usado, tá bem? Visto que ele tem os chamados direitos autorais, Lembramos a aula anterior, a sessão anterior, que fala também sobre direitos autorais, tá bem? Mas quais os tipos de licenças de software? Há muitos tipos de licenciamentos de programas para atender diferentes necessidades e preferências dos contratantes, tá bem? Então aqui encontramos justamente essa questão, tá? Porque algumas opções como o open source, open quer dizer aberto e source é código, tá certo? Código aberto. Tudo bem que se você for encontrar aí source quer dizer origem, mas na área da informática, tá certo? Quer dizer código aberto, tá certo? Oferece uma gama mais ampla de possibilidades e agilidade na customização. Ou seja, aqui estamos a falar os tipos de licença e também está abrindo uma abertura para aqueles que querem usar um software, um programa que você não precisa pagar para usar. Se você está me vendo aqui agora, nessa sessão, nessa videoaula, você provavelmente está usando um programa base, um sistema operativo ou sistema operacional, no caso o Windows, outros usam o Linux, Então o Windows geralmente ele é pago, tá bem? Então quando você comprou o seu portátil ou seu computador, geralmente o Windows já vem instalado, ele já vem com a licença, para uso, tá certo? E junto com ele vem também o editor de texto, o editor de cálculos, a apresentação, como que é o Microsoft Word, Excel, PowerPoint, por exemplo, E tem também o Linux. Quem é Linux? O Linux é um sistema operativo igual ao Windows, mas só que ele é o concorrente do Windows, tá bem? Certo? Então nessa aula nós iremos mostrar para vocês, vocês vão conhecer mais sobre outro tipo de sistema operativo também, e claro que depois vocês vão pesquisar sobre ele também, tá certo? Tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui 8 tipos de licença: a temporária,
certo? Que é um tipo de licença onde o contratante tem direito a uma permissão limitada, certo? Por tempo determinado. A aquisição perpétua é utilizada por companhias, né, entidades patronais que comercializam o software ou o programa como um ativo, ou seja, assim que o cliente adquire determinado programa, passa a ter direito vitalício ao uso, o que não necessariamente inclui atualizações e serviços de manutenção. E aqui temos aluguel, né, o modelo de licenciamento que envolve o aluguel de software, ou seja, a pessoa aluga aquele software para uso. E o software free ou livre. Nesse modelo, a pessoa física ou jurídica recebe uma permissão mais ampla, que inclui atributos para modificar o código-fonte, as funcionalidades e possibilidades de instalar o produto em muitas outras máquinas além do equipamento principal. Então aqui, né, é o que muitos interessa para muitos, né? É um software livre onde eu posso, né, instalar, posso modificar também, tá certo? Tem casos que até se distribui, tá certo? A distribuição também é assim, né? Tem sim, tem sim. Por exemplo, eu desenvolvo um programa, né? Eu desenvolvo um software, né, que serve para fazer apresentações, né? Então, e eu deixo disponível na internet para qualquer pessoa entrar lá, fazer o download, o descarregamento. E o que acontece? A pessoa pode também ali fazer alterações naquele programa, modificar ele da sua forma e ainda pode distribuir. Não estou a falar de vendas, tá certo? A questão de venda já é uma outra questão, mas distribuir pode sim, tá certo? De uma forma que possa, né, atender, ajudar pessoas, né? Porque vamos supor, se eu desenvolver um software para apresentação, de repente eu esqueci de um recurso, por exemplo, recursos para pessoas que têm problemas de visão, né? Que tem problemas de acessibilidade, né? Então, de repente alguém pega o meu software e melhora ele com recurso a mais. Você vê como é interessante isso, não é? É verdade? Então isso é uma importância muito fundamental, né? Então aqui nós temos o mais conhecido, que é o GNU, certo? Que é a licença, né, de uso geral, tá certo? Conhecida como licença de uso geral, que é GNU. Essa é a licença para os programas que são gratuitos, tá bem? Tá certo? Então aqui, cara, tem muitos softwares que se encaixam nesse perfil de licença, tá bem? Tá? E aqui nós temos também o End User Licensing Agreement, que é o EULA, né? Aqui grande parte dos softwares vendidos no mercado está incluso na licença EULA, tá? Por exemplo, né, o EULA é mais restrito, né? Por exemplo, o Windows está incluso no EULA, né? Certo? Que é onde ele é vendido, tá? Então, o software gratuito é aquele que não requer um pagamento para seu uso. É o próprio nome, né, dessa licença já diz, certo? Tá? Então aqui nós temos uma, né, do Leandro Guimarães, né, que é a fonte, né, dessas informações que eu estou a passar para vocês, tá bem? Então, muito bem, com base nisso, né, nós estamos a falar sobre licenças de software e quais são os seus tipos, tá bem? Então aqui, né, todos sabem que existe o Windows, né, um exemplo. Eu tenho aqui o Windows, né, você pode observar no seu computador aí, ele mostra se tem o teu Windows aqui cá embaixo, especificação do Windows, tá? A versão, a data que foi instalado, a compilação SO, que é Sistema Operativo. Compilação é justamente onde é feita a mudança, tá certo? Tá? E tem aqui a experiência aqui, né? O Windows Feature Experience Pack, tá? Certo? E cá embaixo nós temos aqui, ó, certo? Aqui ler o contrato de serviço, certo? E aqui eu leio os termos,
tá bem? Isso é importante, tá certo? É justamente essa parte aqui que fala sobre o assunto em questão que estamos a falar, né? Pronto, e aqui mostra também as configurações do seu computador. Vou te mostrar aqui um software, acho que você não conhece, por exemplo, aqui nós temos o Debian, o Debian tem o Debian 9, Debian 10, Debian 11, vou mostrar o mais atual, que é esse aqui. Esse é o Linux, tá certo? É um sistema operativo, tá certo? Igual ao Windows, tá certo? Tá? Ele praticamente, né, ele é um software que também, certo, é usado também no mercado. Entretanto, ele é gratuito, tá certo? O Debian aqui é um dos exemplos, tá certo? Que nós vamos mostrar para vocês. Então, aqui tem as atividades. Quando ele entra nele, ele tem internet, você pode acessar ou aceder à internet também, tá? Ele é muito usado em bibliotecas, por entidades públicas, tá? Ele normalmente acessa, você acede normal, tá certo? Páginas como Facebook aqui, provavelmente eu só estou usando ele como exemplo, né? Tá bem? Então acontece que você pode ver também ficheiros aqui com música, tá certo? Quero ouvir música, tá? Então tem também como ver música também no Linux, tem sim, tá certo? Então cá tem até rádio também online, tá bem? Certo? Eu quero ver também, certo? Quero escrever texto, ele tem também o leitor também, né, de texto, onde você pode escrever, fazer o seu currículo, tá certo? Que é o LibreOffice, né? Muito conhecido, são softwares gratuitos aqui eu posso, ele é parecido igual ao Word, né? Tá certo? Vamos supor que você quer digitar, escrever o seu currículo, né? Certo? Não, então, por aí vai. Você pode salvar também, imprimir, tá certo? Ó, não quero salvar, não quero gravar, tá bem? Então vamos lá, vamos ver se, deixa eu cancelar cá, certo? Não guardar. Então aqui, ó, por exemplo, atividades, eu quero também os ficheiros, e os ficheiros, tá bem? Certo? Então aqui está, ele tem também as pastas, né, de documentos, imagens também, músicas, transferências, vídeos. Então ele é igual ao Windows, entretanto, ele é um software gratuito, tá? Eu ministro muitas aulas do software Linux, grave bem isso, tá? Linux, tá? L-I-N-U-X, Linux, tá bem? É o concorrente do Windows, tá bem? Também é um sistema operativo muito usado, né? Os mais usados, né, que é o Windows, Linux, que é o segundo, também o Mac, que é o do macOS, tá bem? Tá certo? Então, para quem não sabe, né, esse sistema Linux aqui, né, aquele onde você tem o teu telemóvel, tá certo? Aqui é por exemplo, Android, né? Android o sistema operativo é Linux, tá bem? Para quem não sabe, tá certo? Então, você sabe, você usa o Linux e você não sabia, né? Tá bem? Então é isso. Nós vimos hoje sobre a questão, né, de licenças de software, né? Voltando cá, certo? Tá bem? Vou deixar o link para todos vocês acederem, né? Ler mais com mais atenção. Vocês vão, é claro, aqui também vou fazer uma atividade, tá certo? Onde vocês vão entender mais, vão pesquisar, vão investigar mais ainda e fazer a atividade proposta, tá bem? Essa é a nossa aula de hoje. Eu desejo a todos um ótimo dia, boa atividade e até a próxima aula. Fui!